Boa noite, camaradas do NTV Brasil. Bem-vindos ao entardecer vermelho desta terça-feira, 1º de abril de 2026, o dia em que o sol se põe sobre 62 anos do golpe de 1964, mas nasce uma luz multipolar no horizonte brasileiro. Hoje nós vamos direto ao coração desta luta. Está em jogo na batalha entre soberania e vassalagem, com Lula à frente e os vassalos internos, né, que é a mídia oligárquica, que a gente tem que incluir nesse time, tá? Eles tentam a todo custo sabotar o rumo do sul global, mas não vão conseguir, não. Olha, existe uma ferida aberta. Qual ferida é essa? A ferida de 1964. E os vassalos de hoje, que cresceram porque foram semeados lá atrás. Parem vocês aí um segundinho só. Um segundo e sintam isso. Em 1964, os tanques vieram para impedir o Brasil de ser dono de si. O João Goulart, ousou. Sim, ele teve a ousadia de fazer o básico. Ele ousou falar em reformas de base, coisa que qualquer país capitalista decente já tinha feito. Mas ele ousou falar isso aqui para o Brasil. Reformas de base. Terra para quem trabalha. Olha, gente, que coisa mais óbvia do que terra para quem trabalha? Terra serve para quê? Para trabalhar. E o imperialismo fez o quê? Esse imperialismo yankee dos Estados Unidos da América, esse mesmo que o filho do condenado que está lá na Papuda com mimimi vive querendo entregar para eles, essa galera aí, dos Yankees, dos Estados Unidos, isso mesmo. Essa galera, via CIA, né, que é a agência de terrorismo norte-americana, eles falam que é de inteligência, mas é de terrorismo, articulou junto com os generais que estavam aqui, esses cagões, esses vassalos que estavam aqui, porque não gostam do Brasil, e também a grande imprensa. A grande imprensa da época. Para quê? Para calar a boca do povo. Qual foi o resultado? 21 anos de chumbo, tortura, desaparecidos, um país endividado, submisso, exportador de soja e minério para os donos do mundo. Gente, bom lembrar que em 1965 foi dado de presente à Rede Globo, à família Marinho. O grupo Time Warner entregou para eles e como uma arma de guerra mesmo. Falou, olha, agora a função de vocês é colocar uma televisão, que as televisões se difundam até os confins desse país e que todo mundo assista isso. Por quê? Para fazer a lavagem cerebral. Não falaram exatamente desse jeito, mas é isso que vem sendo feito desde então, lavagem cerebral. Por isso que temos que acabar com a Rede Globo. Olha, agora vamos avançar para 2026. Os tanques sumiram? Pois é. Mas aí os vassalos internos floresceram, cresceram. E essa galera agora persiste como erva daninha no nosso solo. Aquela mesma mídia, agora a Globo, que nasceu e se desenvolveu, a Folha, o Estadão, tudo isso ecoa a Casa Branca, a Casa Grande dos donos de escravos, né? A Casa Branca dos Estados Unidos e a Casa Grande dos donos de escravos. A Casa Branca, que é se diz dono do quintal, do território aqui, né? Eles se dizem, e os vassalos dizem amém, querem entregar tudo para eles, né? Beijam os pés desses caras. E o Departamento de Estado. Sim, o Departamento de Estado aqui, esse mesmo que fez um conluio com o juiz ladrão, o juiz Moro. Sim.
para colocar Lula na cadeia, para colocar na cadeia qualquer um que levante a cabeça e diga o Brasil é soberano. Na verdade é essa. Se você levanta a cabeça e diz o Brasil é soberano, você é criminoso. Para essa turma é isso. Tá? Então, olha, a Casa Branca, o Departamento de Estado, o que eles fazem? Martelam dia e noite. Lula é ditador. Aqui, ó, nos comentários, vem os caras que escrevem: Lula é ladrão, Lula é ditador, Lula tem com não sei o quê, esse papinho que, olha, pode escrever, mas escreve aqui, mais, escreve, não tem problema, é bom. Obrigado pelo comentário. Lula é ditador. Aí fica os caras, fica, né? Essa lavagem cerebral é feita, fica todo mundo repetindo, igual papagaio. BRICS é aventura no mínimo, né? Mas já tem gente falando coisa pior. Rússia é o vilão. A russofobia. Russofobia, essa palavra esquisita, é o medo da Rússia. A Rússia é o grande vilão do mundo. Né? Ficam repetindo essas coisas. Gente, essa turma não quer soberania. Até porque essa turma, essa elite brasileira, nunca foi muito ligada ao Brasil, não. Mas hoje ainda pior ainda. Porque essa galera juntou tanto dinheiro e junta tanto dinheiro nos explorando, que essa galera nem aqui mora. Essa galera mora em Mônaco, mora em Orlando, mora nessas quebradas aí lá fora. É muito fácil hoje, com a grana que esse povo tem, eles pegam um jatinho e vaza para lá, mora lá. Então essa é uma burguesia que alguns intelectuais chamam de burguesia interna. Não é uma burguesia brasileira, ela é interna, porque ela está aqui dentro, mas ela não é brasileira. Ela não se identifica com a nossa nação, com o Brasil. Agora, o povo, nós, o povo sim, temos que levantar a cabeça e tomar o que é nosso. E não deixar que esse Brasil se torne de novo colônia dos Estados Unidos, como eles querem. O Irã está dando o recado. O Irã está certo, abrindo esse parênteses, porque não se negocia com terroristas. Não é essa a máxima? Com o terrorista não se negocia. E o Irã não quer negociar, está certíssimo. Olha, então eles dizem, a Rússia é vilão, e eles não querem soberania. O que eles querem? Brasil de joelhos. Eles querem o Brasil de joelhos, para comprar, em vez de comprar tecnologia do Gripen, com um país que transfira a tecnologia, que a gente possa construir aqui, desenvolver a tecnologia, aprender e desenvolver, e que as nossas cadeias produtivas se desenvolvam, que empregos de qualidade para os nossos engenheiros técnicos, e que a gente forme mais engenheiros, mais técnicos, mais escolas técnicas, mais faculdades e tal. Não, nada disso vale, porque isso tem que ser feito lá. Aqui a gente tem que ser só fazenda, a gente tem que ser só escravo. Aí, se precisar, ou se eles inventarem que tem que comprar alguma coisa, compra o F-35, aquele que o Irã acabou de derrubar. Isso compra lá dos Estados Unidos sem transferência nenhuma de tecnologia. Só vem o produto aqui, pá, o piloto aprende a voar, voou e pronto, já foi pago, e aqui a gente continua no nosso subemprego. Não desenvolve nada. F-35 dos americanos para dar dinheiro para os caras, né? E se isolando do mundo multipolar. É isso que essa turma quer. Olha, eles são, essa turma de hoje, nós estamos falando, são os herdeiros morais de 64. 64 serviu para isso, para desenvolver essa turma. Essa erva naninha se proliferou. Isso. E eles falam na maior cara de pau. Já houve um tempo em que se tinha vergonha de se dizer que era de direita. Por quê? Porque direita, o que é direita? Direita é o explorador. Esquerda é aquele que defende o explorado, basicamente isso. Então se tinha vergonha. E aí o que os caras faziam, né? Para não ficar nessa, fala, não existe luta de classe, gente. Isso aqui é tudo, não existe classe, não existe nada. Então somos todos iguais, porque não se podia falar em capitalismo, não podia se falar em direita, porque isso era feio. Porque a gente tinha um pouco de vergonha na cara e sempre soubemos disso. Mas agora a coisa ficou tão escancarada que até nazismo os caras falam. Até bandeira de nazista os caras gostam de tremular e chamam isso de liberdade de expressão. Olha, gente, não dá, né? Vamos acordar. Essa turma vende o país por migalhas para Washington. O Flávio Bolsonaro esteve lá esses dias, lá no evento desses vassalos, o evento dos vassalos internacionais, e disse,
o Brasil é de vocês. Peguem. Só me ajude a ser eleito. Quer só as mordomias de ser elite, entre aspas, ganhar uma grana, ganhar mordomia, luxo e entrega o Brasil. É isso que essa turma quer. Entregam o Brasil para Washington, sobram as migalhas, para a gente continuar a ser escravizados aqui. O povo paga a conta da fome, da desigualdade, da guerra que aquele cara, o pedófilo que está lá, é ele mesmo. Vocês gostam daquele cara? Aquele cara lá é do sindicato Epstein. O Epstein é o cara, sim, que negociava criança, que negociava, olha, coisas sórdidas para essa elite poder se lambuzar. Olha, o Lula é contra esses vassalos. Por isso que eu digo e vou repetir. 2026, Lula reeleito. Não tem outro jeito. É isso. Goste ou não, é Lula. 2026 é Lula. Porque Lula contra os vassalos, aí sim, estaremos avançando rumo à soberania. Vou dizer aqui que Lula não comete erros, não vai cometer erros. Não, isso não existe. Mas existe uma qualidade no Lula que é inegável. Lula é brasileiro, Lula não desiste, o Lula é lutador, o Lula não se dobra. Você pode discordar, pode não concordar, mas Lula e Dilma têm coerência e têm honestidade. Aí vamos discutir, aí vamos tensionar, aí vamos pressionar, vamos fazer o governo andar, é a nossa função. Agora, o que a gente não pode ter é vassalo, é gente que entrega o nosso país, isso não. Tá bom? Mas eis aí também o contraponto que está vivo, né? Como eu estava dizendo. O governo Lula. Os vassalos choram. Choram por sanções ao sul global. Isso. Esses vassalos chegam ao ponto de pedir para o Trump interferir, para fazer sanções aos nossos países, ou seja, para que os países do sul global não tenham o direito de comercializar seus produtos, ou seja, para que os países do sul global matem seu povo de fome. É isso que eles fazem. Sanções. É isso que acontece com essas sanções. Já o Lula faz, sabe o quê? Assina os acordos com quem quer, com quem é gente grande, com quem quer conversar de verdade. E por acaso é a China, é a Rússia, é a Índia, os BRICS. Alguns vão falar, mas vocês estão aí lambendo botas dos chineses. Não é questão de lamber botas de ninguém, é questão que o Lula sabe que a China conversa, porque a China conversa, a China faz acordo, a China negocia de verdade, cumpre acordo, coisa que os Estados Unidos não cumprem. Você vai negociar com quem? E hoje a China é uma potência. E a China foi o país mais pobre desse mundo e conseguiu se reerguer. Queira ou não, a China tirou mais de 850 milhões, vou repetir, 850 milhões da miséria absoluta. Isso dá 2 Brasil mais a América Latina junta inteira. Você sabe o que é isso, gente? É o maior feito da nossa história, da humanidade, que ninguém fala. Quem conseguiu um feito desse? Me diga. É mentira. Tá bom. Não é eu que estou dizendo isso, gente. São os organismos internacionais capitalistas que reconhecem isso. Não sou eu. Olha, com Lula, com Brasil, com China, com Rússia, com Índia, juntos, e ainda a expansão dos BRICS com Cuba, com Venezuela, com Irã, com tantos outros, podemos elevar o BRICS à potência real, que a junção, a união dos países historicamente explorados, colonizados por esse império norte-americano, britânico, pelos ocidentais arrogantes, nós podemos
virar potência de verdade. Isso significa, não é dominar ninguém, significa sermos um país onde a gente consegue dar dignidade, trabalho digno, vida digna para o nosso povo. Trabalhar e ter orgulho de estar trabalhando para o crescimento de um país soberano e olhar para frente, olhar para as próximas gerações e pensar, olha, estamos deixando um bom legado para vocês. Isso sim. Mas precisamos trabalhar e muito. Olha, gente, como eu disse, é potência real. Podemos resistir a essas medidas coercitivas, que são unilaterais, que são ditatoriais dos aliados dos Estados Unidos e agora com Israel também. Olha, tem as resoluções na ONU que, por direitos que, infelizmente, não estão se transformando em medidas concretas, mas temos que nos juntar e fazer com que faça valer boas resoluções e medidas concretas por direitos humanos, mas tudo isso sem interferência de Washington, de forma democrática, como tem que ser. O Brasil segue dizendo não à subordinação e sim a parceria, uma parceria de iguais, igualitária. Países que se tratam com respeito, conversa entre iguais, isso sim, não de subordinados que dizem amém para o senhor de escravo, como quer fazer o filho do sujeito que está na papuda, que tentou dar um golpe aqui no Brasil. Tentou matar o presidente da República, tentou matar o vice-presidente da República, tentou matar o ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso, gente. Esses vassalos estão com dor de cotovelo, estão sentindo. Sabe por quê? Porque a sua nudez está sendo exposta. Essa turma prefere, e eles dizem isso literalmente, sem vergonha, a nu, eles preferem o Brasil quintal dos Estados Unidos a um país gigante, como ele é, como diz o hino, gigante pela própria natureza, e um gigante do sul global. E aí eu pergunto a você aí, que está me assistindo, o que está em jogo? O que você acha que está em jogo? Absolutamente tudo. Se vencermos, o Brasil vira polo de desenvolvimento soberano. Energia dos BRICS, tecnologia chinesa, defesa própria que a gente pode desenvolver. Agora, se os vassalos vencerem com a sua mídia, com o seu megafone da mídia, com esse poder todo financeiro que quer nos deixar escravizados, o que prevalece? Voltamos à dependência eterna. O povo refém de narrativas importadas. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Eles vão ficar falando isso. Olha, gente, o Lavrov, que é um chanceler, para muitos, o melhor do mundo. Eu tendo a concordar. O chanceler russo, essa semana, disse o seguinte. Ele disse que o mundo multipolar está falando, e está falando claro. Ele está pedindo passagem. O Lavrov, o chanceler russo, entrou na jogada, detonando nessa semana, essa semana, que por acaso é a semana do 31 de março, que está quentíssima. A declaração dele foi afiada. Ele criticou, e ele vem criticando as nações que extrapolam os limites, reivindicando territórios alheios. Foi exatamente assim que ele falou. Foi uma cutucada certeira nessa turma expansionista que querem colonizar o resto do mundo de novo, do Ocidente. Estados Unidos, seus chihuahuas da Europa, Japão, Austrália, enfim, bolsonaristas e afins.
Gente, essa turma que sonha em dividir o mundo, como em 1945. Lavrov reforça o BRICS como escudo contra essas sanções unilaterais que prejudicam os nossos países. Ele elogia o papel do Brasil na resistência à unipolaridade e alerta para o grande, gente, o grande partenariado eurasiano, que é isso? Que une Rússia, China e nós contra o caos ocidental. Nós podemos ser os grandes. Lavrov não fala por falar. Ele não joga palavras no ar. Ele sabe o que está falando. E ele também é o eco do que Lula constrói. Já os vassalos internos, o que eles fazem? Eles pedem alinhamento cego aos Estados Unidos, ao sindicato Epstein dos pedófilos. Querem alinhamento cego aos pedófilos, aos Estados Unidos, a Moscou. E, olha, já Brasília, hoje, com Lula lá, está construindo pontes reais. Comércio sem dólar, tecnologia sem patentes gringas e paz sem bombas da OTAN. Gente, camaradas, companheiros, companheiras, a ferida de 1964 não cicatriza com silêncio. Ela grita por justiça histórica e soberania agora. Lula representa isso. Os vassalos, o passado submisso, não dá mais, né? Escolha. Multipolaridade ou quintal eterno? Simples a escolha. É difícil? É uma escolha difícil? Agora você comenta aqui embaixo. Qual vassalão, qual desses vassalões, vacilão não, vassalão te irrita mais? Mídia, generais de terno, bolsonaristas. Inscreva-se e ative o sininho, gente. Compartilhe esse entardecer de hoje. E que esse entardecer vire uma aurora vermelha. Amanhã tem mais, viu? Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Amanhã tem mais e que o Brasil possa ser uma pátria soberana junto do Sul global. Invencíveis, juntos seremos. Valeu e até a luta continua. Tchau.